O final de Better Call Saul já saiu faz tempo, mas quanto mais você pensa nele, mais fica claro que ele fez algo raríssimo. Conseguiu encerrar não só a história de Jimmy McGill, mas também a jornada de personagens como Kim, Mike e Gus, dentro de um dos universos mais marcantes da televisão. E o mais impressionante é que ele fez isso sem depender de uma morte chocante, de uma reviravolta absurda ou de um último episódio feito só para impactar, porque a força desse final não está no espetáculo, está na forma como ele fecha cada personagem, amarra tudo o que vinha sendo construído há anos e transforma a queda de Jimmy, o silêncio de Mike e a despedida amarga de Gus em algo muito mais humano do que a gente esperava. E quando você percebe isso, fica difícil não pensar a mesma coisa. Esse foi exatamente o final que Better Call Saul precisava, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A partir da reta final da temporada, especialmente depois do 9º episódio, a série começa a entrar num clima de despedida. Foi a última vez que vimos os 4 personagens principais na mesma linha do tempo: Gus, Mike, Kim e Jimmy. 2 episódios antes, tivemos o episódio mais bem avaliado da série até então, aquele em que vimos Howard ser morto por Lalo Salamanca. Foi um episódio explosivo e cheio de tensão, e mesmo antes do último episódio já dava pra sentir que a história estava preparando o fechamento de cada um deles. Gustavo, Mike, Kim e Jimmy seguem caminhos muito diferentes, mas todos recebem um encerramento que faz sentido com aquilo que a série construiu ao longo dos anos. No caso de Gus, por exemplo, o encerramento dele é silencioso, mas muito poderoso. Seu encontro com Don Enlade foi carregado de tensão. Hector o acusava de conspirar contra o cartel, mas Gus conseguiu escapar das suspeitas. A cena lembra muito o momento em que Hector matou Max, tanto na atmosfera quanto na construção da tensão. É como se a série estivesse nos lembrando o tempo todo quem esse homem realmente é. Mas o mais interessante vem logo depois. A gente vê Gustavo tendo um raro momento de felicidade, quase como se ele pudesse ser feliz por um instante. Só que ele recua, e isso diz muito sobre o personagem. Avisa o David que precisei ir embora. Claro, Sr. Frank. Ele entende o preço da proximidade, entende o risco de deixar alguém entrar na vida dele e escolhe se afastar. Diferente do Walter, ele sabe exatamente o estrago que isso pode causar. Mike também recebe um fechamento extremamente apropriado. A conversa dele com o pai de Nath é uma das cenas mais fortes dessa reta final, justamente porque desmonta a visão que o próprio Mike tenta manter sobre si mesmo. Quando ele fala em justiça, o pai de Nath corrige aquilo chamando pelo nome certo. Isso que está falando não é justiça. Você fala de vingança. E essa diferença importa muito, porque por mais que Mike tente se ver como alguém diferente dos criminosos ao redor dele, no fundo ele também faz parte daquele mundo. Ele não luta por justiça, ele luta por uma causa, por lealdade, por sobrevivência, mas não por justiça. E a série deixa isso muito claro de um jeito calmo, sem precisar forçar nada, já que Jimmy talvez tenha o encerramento mais doloroso, e também o mais humano de todos. Depois da separação dos dois no 9º episódio, a série mostra Kim vivendo uma vida completamente vazia na Flórida. E essa escolha é brilhante, porque não tenta transformar o sofrimento dela em algo dramático demais. Pelo contrário, a punição de Kim é justamente ver uma vida sem cor, sem impulso, sem identidade. Ela que sempre foi tão afiada, tão decidida e tão viva, agora parece incapaz de tomar as pequenas decisões. Vamos tentar? Eu não sei. O que você acha? É como se ela estivesse se desconectando da própria essência, e quando ela decide voltar para Albuquerque e contar a verdade sobre Howard, a série mostra que ainda existe consciência ali. Quem sabe que talvez aquilo destrua o resto de sua vida, mas mesmo assim ela escolheu enfrentar as consequências. E isso é importante porque mostra que, diferente de Jimmy por muito tempo, ela não quis mais fugir. E o reencontro final entre Kim e Jimmy na prisão também funciona justamente por ser contido. Não é uma cena exagerada, não é uma reconciliação amorosa, é só o encontro de duas pessoas que carregam algo um pelo outro ainda, mesmo depois de tudo que passaram. E aquela chama entre os dois mostrada de forma tão sutil parece representar exatamente isso. Não o retorno do que existia antes, mas a prova de que aquilo nunca desapareceu completamente. Agora, se tem personagem que merecia um fechamento muito preciso, esse personagem era Jimmy, porque o grande desafio do final não era só decidir o que aconteceria com ele, era decidir quem ele seria no fim. Durante boa parte do episódio final, tudo parece apontar para o velho padrão de sempre. Jimmy, ou melhor, Saul Goodman, parece mais uma vez pronto para manipular o sistema, reduzir sua pena e escapar parcialmente das consequências. E por um momento a gente acredita que ele vai fazer isso de novo, só que aí vem o verdadeiro peso do episódio. Jimmy percebe que continuar fugindo significa continuar preso no personagem que ele mesmo criou. Saul Goodman era uma armadura, mas Jimmy McGill, esse era quem sobrava por baixo de tudo. E pela primeira vez em muito tempo ele escolhe parar de fugir. Quando ele confessa, assume seus erros e abre mão do acordo que reduziria sua pena. O que a série está mostrando não é só uma punição legal, é uma libertação moral. Ele finalmente entende que passar a vida escapando das consequências só de um acerto de contas que um dia chegaria. Por isso a cena do tribunal é tão forte. Não é só sobre confessar crimes, é sobre abandonar Saul Goodman, é sobre deixar de atuar, é sobre voltar a ser Jimmy McGill. E quando ele pede para ser chamado por esse nome, a série deixa claro que esse momento é em que ele finalmente recupera a própria identidade. Senhor Goodman, sente-se e fique aí sentado. O nome é McGill. Sou James McGill.
A condenação de 86 anos pode parecer brutal, mas para o personagem aquilo quase funciona como uma forma de paz, porque agora ele não precisa mais mentir, não precisa mais correr. Ele perdeu a liberdade física, mas recuperou alguma forma de liberdade interna, e isso torna o final muito mais forte do que se a série simplesmente matasse o personagem. Aliás, esse é um dos maiores méritos do episódio. Ele entende que para ser poderoso, o final não precisa terminar em morte. Jimmy e Kim não precisavam morrer para o encerramento ser marcante, eles só precisavam terminar mais quebrados, mais conscientes e mais humanos do que começaram, e isso a série entrega perfeitamente. E outro ponto que ajuda muito esse final a funcionar é o uso de Walter White e Jesse Pinkman, porque a participação dos dois poderia facilmente virar fanservice, mas a série faz algo bem mais inteligente. Em vez de usar os personagens só como nostalgia, a série usa essas aparições para aprofundar o próprio Jimmy. A cena no trailer com Walt e Jesse, por exemplo, não é importante só porque eles estão ali, ela importa pelo que ela representa. Aquele momento marca o início da queda de Saul Goodman. A cena de Kim com Jesse também funciona muito bem, porque a pergunta dele parece simples, mas carrega um peso enorme. Quando Jesse pergunta se Saul era um bom advogado, a conversa parece ser só sobre competência, mas no fundo a pergunta real é outra. Ele era uma boa pessoa? Quando eu conhecia ele, ele era. E a resposta de Kim diz mais que qualquer discurso, porque mostra que naquele momento ela já não enxergava mais Jimmy no homem que estava diante dela 10 minutos atrás. Saul tinha tomado conta de tudo, e por fim a última conversa entre Walter e Saul sobre arrependimentos também é essencial, porque ele reforça uma ideia que a série vinha construindo há muito tempo. Jimmy sabia lá no fundo que havia coisas mal resolvidas dentro dele. Quando Walt pergunta sobre arrependimento, Jimmy tenta escapar, dá uma resposta tosca, quase como se ainda estivesse se escondendo atrás de piadas e histórias menores. Eu tava tentando me exibir, então eu bati no gelo o mais rápido que pude. Furei com tanta força que eu vi uma rachadura. Só que não era o gelo, era eu. Eu me machuquei de verdade. Mas fica claro que aquilo não era verdade. O verdadeiro arrependimento estava em Chuck, estava em Howard, estava em Kim, estava em tudo aquilo que ele passou anos evitando encarar de frente. E justamente por isso que no final a confissão dele pesa tanto, porque ela não surge do nada, ela é o resultado de algo que já estava fermentando dentro dele há muito tempo. Outro detalhe brilhante do episódio final é como ele cria uma sensação de ciclo completo. Better Call Saul sempre foi uma série muito cuidadosa com a imagem, composição e simbolismo, e no último episódio isso aparece o tempo inteiro. Existem vários enquadramentos que parecem ecoar momentos antigos da série, como se o final estivesse conversando diretamente com o começo, mas talvez o mais importante seja justamente a cena final entre Jimmy e Kim. A forma como os dois aparecem ali remete muito aos primeiros momentos da relação deles lá no início da série, só que agora tudo mudou, o contexto é outro, a direção da luz é outra, a história é outra, é como se a série estivesse mostrando o começo e o fim ao mesmo tempo. E ainda tem outros detalhes visuais muito fortes, como os dois separados por uma grade, com um espaço pequeno fisicamente, mas enorme emocionalmente. A imagem praticamente resume tudo o que aconteceu entre eles, dois personagens que ainda têm conexão, mas que agora vivem em lados completamente diferentes. Além disso, o uso da cor na reta final também é brilhante. Durante a fase do Shin Takamichi, a série quase inteira permanece em preto e branco, e justamente por isso, quando a cor aparece, ela importa. Não é um detalhe aleatório, é um recurso emocional. Seja nos comerciais antigos, seja na chama do cigarro compartilhada entre Jimmy e Kim, a cor surge como lembrança de uma vida que já passou, como se todo o brilho daquele mundo tivesse ficado para trás, e isso combina perfeitamente com o estado emocional dos personagens. No fim das contas, o final de Better Call Saul funciona tão bem porque ela entende exatamente o que essa história precisava ser. Ele não tenta chocar, não tenta exagerar, não tenta transformar tudo em tragédia grandiosa. Ele só fecha a jornada desses personagens do jeito mais honesto possível. E talvez seja por isso que esse final fique tanto na cabeça, porque Jimmy continua vivo, ele continua existindo naquele mundo. Só que agora, pela primeira vez em muito tempo, ele existe sem máscaras. Preso sim, mas finalmente sendo ele mesmo. E isso é muito mais poderoso do que uma morte chocante jamais seria. Better Call Saul terminou de uma forma triste, amarga e silenciosa, mas também terminou de um jeito extremamente verdadeiro. E é exatamente por isso que o final da série é tão perfeito.